você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. De fevereiro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o advogado especialista em direito público, Eduardo Mulayer, que abordou importantes temas políticos. Fique conosco. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que o governo pretende promover uma série de reformas no campo tributário e fiscal. Uma racionalização da apuração e pagamento dos tributos e, assim, facilitar para o contribuinte, efetivamente, o pagamento e a manutenção da sua regularidade. A simplificação dessa arrecadação, a união em uma única guia para o pagamento de vários tributos. Nós temos a legislação mais severa no que diz respeito a punições. Multas de 100%, além dos juros mais altos do mundo, que também impactam no pagamento em relação a tributos em atraso. Tudo isso deve ser revisto, deve ser simplificado. Tem que ser simplificada a forma de apuração dos impostos. Quando se discutia a questão da cumulatividade do PIS e COFINS como tributos injustos por serem cumulativos, veio aí uma série de obrigações para a apuração do PIS e COFINS, onde nem tudo, inclusive, pode ser creditado. Portanto, continua cumulativo, mesmo para aqueles que optam pelo regime da não cumulatividade. O ICMS, uma parafernália tributária com excesso de obrigações acessórias e a dificuldade de própria apuração e saber o que efetivamente deve ser pago, como e quais as obrigações do contribuinte. Tudo isso apenas fomenta a dificuldade, uma irregularidade e a informalidade muitas vezes. Não porque o contribuinte, o empresário, pretende sonegar imposto ou não quer pagar imposto, mas simplesmente porque é impossível conseguir saber quais todas as obrigações tributárias e fiscais que as empresas devem cumprir. Assim, se espera que essa proposta, essa promessa de revisão e simplificação do sistema tributário realmente vá adiante. Não se pretende, não se espera que isso seja feito de uma vez ou de uma hora para outra, mas realmente é fundamental a racionalização e a simplificação da apuração e do pagamento dos impostos. O SIMP, sempre como fomentador da formalidade, da legalidade, principalmente das micro e pequenas empresas, estará acompanhando e se coloca à disposição, inclusive, para poder prestar o seu auxílio, prestar depoimentos aonde realmente existem os grandes gargalos que impedem, dificultam a regularidade fiscal e tributária do empresário brasileiro. Acontece em São Paulo. O Carnaval está chegando. A data mais festiva, colorida e animada está muito próxima. E com ela também chegam os tradicionais blocos de carnaval de rua. Eles invadem os bairros de São Paulo e torna-se muito difícil não se animar e se juntar à folia. Hoje e amanhã, eles estarão na Praça Cívica do Memorial da América Latina, a partir das 13 horas. Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Você sabe como são feitos os sorvetes que todos nós adoramos?
A pequena notável de hoje produz há 27 anos sorvetes de massa e picolés de diversos sabores. Temos sabores muito variados, sabores especiais, como o chocotella, chocotrufa, mousse de frutas vermelhas, soufflé de morango. A empresa é familiar e essa relação afetiva contribui muito para o sucesso da empresa. De 2 anos para cá, nós compramos máquinas mais modernas em que a gente consegue produzir 3.000 litros de massa por dia. Nas nossas máquinas de picolé, nós conseguimos produzir até de 15 a 18 mil picolés diariamente. Você sabia? A temperatura mais alta já registrada no mundo foi em 1972, no Vale da Morte, na Califórnia, conhecido como Furnace Creek. Essa área experimentou uma temperatura de solo de 201 graus Fahrenheit, equivalente a 93,8 graus Celsius, considerada a maior de todos os tempos. Essa, você sabia? O IBGE divulgou a inflação para o mês de janeiro, de 0,38. Foi o janeiro, que normalmente você tem uma alta de inflação em janeiro por conta de motivos sazonais, foi a mais baixa em 3 décadas. Foi abaixo das expectativas do mercado. O mercado estava projetando 0,50 e foi 0,38. Esse número tem duas implicações. A primeira delas é que menos inflação, o poder de compra da população não cai tanto. Então, isso é bom, quer dizer, quanto menos inflação, menos deterioração da moeda e mais capacidade de comprar. E o segundo motivo, que é o mais apontado por todos os analistas, é que isso possibilita uma queda contínua da Selic. Só a Selic não resolve. Quando a Selic estabilizou em 14,25, algumas linhas, por exemplo, como o rotativo do cartão de crédito, cheque especial pessoa física, cheque especial pessoa jurídica, subiram mais de 70%. Embora a Selic seja uma taxa importante, uma taxa que só serve para bancos comprar e vender dinheiro entre eles, que é muito mais alto que em muitos países. Só para dar um número, a margem de juros aqui no Brasil é 30 vezes maior do que é no Chile. Nesse sentido, o SIMP tem um papel importante. Ela desenvolveu um trabalho extenso que está disponível no site do SIMP, falando o que fazer para o custo do crédito cair. E esse trabalho mostra que a gente pode chegar perto deles, diminuindo o custo do crédito, você aumenta a oferta, aumentando a oferta, as empresas têm mais facilidades de ter capital de giros, para ter mais estoques, para financiar clientes e com isso o país crescer mais. É isso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Mulaer. Ele foi secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de São Paulo, no governo Montoro. Ele é advogado criminalista e é professor de Direito da FGV Rio de Janeiro. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu estar aqui com vocês, nessa simpática organização e nessa simpática televisão, com esse simpático entrevistador. Muito obrigado, muito amável. Doutor Mulaer, o senhor trabalhou como secretário de Segurança no governo Montoro. E na época ele defendia muito a micro e a pequena empresa. O senhor pode nos falar um pouquinho a respeito? Posso sim, porque eu era muito próximo ao governador. Antes de ser secretário, eu trabalhei 3 anos como assessor especial. E justamente ele tinha essa peculiaridade, essa visão, que não adianta dar importância só ao grande, que é nas pequenas coisas é que você vai construindo um Estado, uma economia e uma nação. Ele dava muita importância para a micro e pequena empresa como fonte de emprego
e como uma das bases de estabilidade da economia, dar emprego para as famílias, etc. E ele era muito atento, como era atento às pequenas coisas. Num momento em que havia fome, ele estimulou as hortas comunitárias. Ele foi muito criticado por isso. O governador vai falar em horta, mas a verdade é que as hortas, naquela ocasião de crise, resolveram muitos problemas para muita gente. Naquela época, ele se preocupava com empregabilidade, ou seja, o mercado interno. Não, com as duas coisas. Ele sempre foi a favor muito do mercado interno, achava que é por aí que podia crescer o país e, ao mesmo tempo, com isso haveria uma melhor distribuição de renda, mas também com empregabilidade. Naquela época havia uma crise terrível de desemprego em São Paulo. E ele foi enfrentando e melhorou muito a situação. Hoje nós temos outra crise de emprego grande e eu acho que ninguém pode olhar para saídas simplistas, né? Evidentemente passa por um fortalecimento da micro e da pequena empresa também. Bom, nós estamos vivendo um momento onde não existe crédito, onde existe queda de faturamento, aumento do desemprego e um horizonte de aprofundamento da crise na micro e pequena empresa, aqui em São Paulo, na micro e pequena indústria. Como que o senhor vê o reflexo disso para a sociedade ou no contexto geral? Não, para a sociedade, o reflexo da crise é terrível. É terrível porque você, em momentos em que a economia melhora, tudo melhora. A segurança melhora, a esperança melhora, o humor da população melhora. Nós precisamos achar um jeito agora de sair dessa crise e de ter um pouco de esperança. Eu acho que o governo está, nesse primeiro ano do governo Temer, procurando gerar uma estabilidade para a economia, mas é importante também conseguir efetivamente abrir crédito. Porque se não abrir crédito, nós não vamos sair desse buraco. Agora, outras medidas são necessárias. Por exemplo, uma reforma tributária. Qual a sua visão? Olha, aí eu vou lembrar também o governador Montoro. O governador Montoro dizia o seguinte: se você não quer fazer nada, cria um sistema. Se você quer resolver, vai no problema. Então, eu acho que tanto em matéria tributária como em questão de burocracia, o mais importante é identificar onde estão os nós e cortar esses nós, porque achar que o Brasil, de uma hora para outra, vai acabar com os 50 impostos que ele tem hoje e vai criar outros 30 para simplificar, não vai dar certo. E aí eu acho que o empresário pode ter uma participação importante, porque é ele que sente na carne o peso da burocracia e o peso do imposto, e que pode ajudar apontando caminhos para ver se o governo é sensível. Agora, o senhor sente uma preocupação do governo em ter um reaquecimento econômico? Não, eu acho não só que deve haver uma preocupação, como isso é fundamental para a sobrevivência do governo. A legitimidade do governo não tem só do fato do vice-presidente ser o sucessor natural da presidente. Um governo que não vê um país satisfeito, um país que tem expectativa de melhora, perde a sua legitimidade, cai no descrédito. Aí não há quem consiga governar. Então é fundamental para o país, mas também para o governo. Agora, o governo está passando por várias tempestades ao mesmo tempo. Qual a sua visão desse quadro e como melhorar essa governabilidade? Eu acho que essa é uma questão central hoje. Nós temos uma deterioração grande da economia, muita gente endividada, uma deterioração da própria segurança pública e o governo está tateando, porque a questão central, eu acho que é a seguinte: o governo Dilma não conseguiu uma negociação boa com o Congresso, então ficou um governo que prometeu muito, prometeu irresponsavelmente e não conseguia fazer. O presidente Temer, por outro lado, ele acabou um pouco refém do Congresso. Ele faz negociações, ele procura atender a demandas. Com certeza não é esse o ideal de um presidente. O ideal é propor um programa e, em geral, você faz isso na eleição. Quando você vai à eleição, você diz: eu vou fazer isso. Não, ele teve que assumir, achar caminhos, mas eu acho que a escolha, por exemplo, da equipe econômica foi um gesto de poder.
Ao mesmo tempo, o encaminhamento das reformas, do teto de gastos e depois da reforma da Previdência e possivelmente de alguns índices da reforma trabalhista, mostra que o sistema, embora ele seja refém do Congresso, está dando certo, que essa negociação pode levar a algum lugar. E nós temos que torcer para dar certo. Claro, todos nós precisamos de um ajuste fiscal, de um ajuste na economia. A retomada do crescimento econômico é urgente, porque as empresas não aguentam mais, a economia não aguenta mais, o momento realmente é extremamente delicado. Agora, até que ponto a crise política, ou a necessidade de uma reforma política é um tema central na sua avaliação? Outra vez eu volto, quer dizer, pensar numa reforma política global é voltar, todo mundo fala em reforma política há 20 anos e reforma tributária há 30 anos. E não acontece. E não acontece. Então tem que ver na política qual é o ponto onde você podia mexer. Eu lembro um exemplo muito pessoal. Meu avô foi diretor da Estrada de Ferro Sorocabana. Eles que pensaram, chegava com ele com as tarifas, novas tarifas, 500 mil itens, e ele perguntava o que a gente transporta majoritariamente. Então ele dizia, não, é madeira, é cimento e não sei mais o que. Ele dizia, então vou mexer na tarifa desses três. Não adianta mexer em 300 mil tarifas. Em termos de reforma política, nós temos uma questão central, que é a da representatividade. Então nós precisamos achar um jeito em que as pessoas eleitas para o Congresso, para o Parlamento, tenham mais ligação, mais dívida com o seu eleitor, não em vez de dever dinheiro para empresário, que eles devam uma satisfação para quem votou neles. E também aí eu acho que é importante o próprio eleitor ficar de olho em quem votou. A gente esquece em quem votou. Esse sistema é muito de um continuismo. A gente acha que o político é uma casta e a gente tem que deixar tudo na mão dele. Então eu acho que depende de muitos fatores, de um novo rejuvenescimento de partido, de organização social e alguns pontos. Por exemplo, o fato de você ter 30 partidos, 40 partidos, é um absurdo. E outro tanto em montagem. Né? E outro tanto em montagem, quer dizer, mesmo eu pessoalmente, eu acho muito grande a nossa Câmara. Eu acho que não precisava ser tão grande. Sabe, o Brasil vai crescer, tudo cresce. A administração pública cresce, a Câmara cresce, as câmaras municipais são enormes. Não precisava tanta gente, não precisava tanto assessor. Se a gente olhar no modelo até americano, que é o país mais rico do mundo, não tem esse desperdício de recursos, ainda mais nos países europeus. Se você olhar na Alemanha, o ministro Supremo vai de bonde para o tribunal e tem 2 assessores, talvez, sabe? Isso aqui é uma confusão mesmo. O senhor também defende uma posição da necessidade de uma reforma administrativa. Uhum. Olha, o Brasil continua sendo um país da burocracia. Nós tivemos até um ministério de desburocratização, era o ministro Hélio Beltrão. Então, de vez em quando, volta essa ideia. E eu que trabalhei na administração pública, eu vejo que para você conseguir alguma coisa é uma loucura. O grande Olavo Setúbal, grande empresário, que foi prefeito de São Paulo, ele dizia o seguinte, que ele tinha a impressão, ao propor uma reforma, que estava dando um soco num colchão, que ele enfiava o braço e o colchão volta exatamente para o mesmo lugar. Então, esse fenômeno da resistência à mudança é terrível, mas eu acho que a gente tem que propor soluções e insistir nesse ponto. Quer dizer, transformar a administração de burocrática em mais eficiente. Hoje, pela primeira vez, a Constituição de 88 consagrou como princípios gerais o princípio da eficiência. Então a coisa tem que funcionar, não tem motivo para ficar em fórmulas clássicas e tradicionais que não resolvem. O senhor também, como um advogado criminalista, aliás, um excelente advogado criminalista, diga-se de passagem, o senhor defende fervorosamente o direito de defesa. O senhor vê esse direito de defesa hoje abalado, ele é necessário, ele precisa ser melhorado? Qual a sua análise sobre o direito de defesa hoje no Brasil? Olha, eu acho que dentro da estrutura constitucional brasileira, desde sempre, o direito de defesa é fundamental. A própria Constituição consagra o direito ao contraditório. Você tem que ser ouvido antes de ser julgado. Eu fui aluno na Faculdade de Direito no Largo São Francisco do professor Canuto Mendes de Almeida. Ele me deu uma lição inesquecível que vem, se não me falha a memória, do Erivelto Martins,
com uma música que era muito conhecida, que dizia assim: primeiro é preciso julgar para depois condenar. Então esse é o princípio básico que vem desde a Revolução Francesa para cá. Você não pode condenar ninguém sem ouvir, não pode tirar o bem sem ouvir, não pode multar sem ouvir. E assim, nesse afã de fazer justiça, eu não tenho nada contra a Lava Jato. Eu acho que está fazendo uma revolução francesa também nesse país, mas talvez provoque uma mudança de costumes políticos para melhor. Mas você não pode, a pretexto de maior eficiência, ir suprimindo o direito de defesa em nenhum grau. Então tem que manter, tem que respeitar. Existe até um instituto em São Paulo, o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é para que os princípios fundamentais sejam mantidos. Aí diz: não, vocês são garantistas. Claro que são garantistas no sentido de que você tem que ter uma garantia mínima antes de botar alguém na cadeia. Agora, o Brasil está evoluindo para melhor na sua avaliação com todo esse cenário, ou estamos parados ou não? Qual a sua avaliação? Olha, essa questão é difícil, mas aí entra a índole, né? Eu sou basicamente um otimista. Então eu acho assim, quer dizer, quando houve a libertação dos escravos, muita gente dizia: não, o país vai quebrar, né? O país enfrentou muita dificuldade, mas não quebrou. Quando proibiram a doação de empresa para a campanha eleitoral, todo mundo dizia: não, mas e a campanha, não vai? Fizeram a campanha, barateia a campanha. Então acho que tudo tem solução. Agora, se eliminar a corrupção, será que o país vai sobreviver? Eu acho que sim, porque um país que sobrevive à custa da corrupção tem alguma coisa muito errada. Claro. Professor Dr. Eduardo Bonaerti, nós agradecemos muito o seu brilhantismo e queremos agradecer muito a sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!